OTAN versus Brasil. Acho que essa batalha é injusta, né? OTAN versus Brasil. Vamos lá ver se aqui é um trecho do podcast. Inscreva no canal, atenção na descrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos lá ver o que é que se trata. OTAN versus Brasil. Se você acha que as coisas estão ruins, calma, que vai esquentar. Todo mundo sabe dessa questão toda, né? Dessa maracutaia toda que está acontecendo lá do Trump, taxando o Brasil por N e por X. Bom, vamos lá ver esse vídeo aqui. Inscreva no canal, ative as notificações, bora. E o mundo tá esquisito, né, Daniel? Da última vez que a gente conversou, a gente ainda não tinha, apesar de eu já ter falado sobre esse assunto com outras vezes aqui com outros caras, o Trump ainda não tinha decidido que ia taxar o Brasil em 50%, né? Tava uma taxinha de 10% só. Tava leve ali. A gente tava inclusive ali meio na moita, esperando ver o que ia acontecer e tal. Mas, Cara, é ruim isso, né? Porque entre todos os países que Trump, quando chegou, meteu o rodo e botou taxa para todos eles, o Brasil foi o único que recebeu uma taxa especial, parecido com a China, sabes? Uma taxa especial, uns 50%. Querendo ou não, isso também pesa aqui na banda, entendeu? Eu explico isso lá no canal 41, por isso eu aconselho vocês a irem lá. essa decisão tem umas 2 semanas, alguma coisa assim, por aí, né? 2 semanas e meia. Foi no dia seguinte lá do evento dos BRICS lá no Rio. Foi. Parece que foi uma resposta já, né? Então, aí teve a carta que ele mandou, Foi. que aparentemente é uma carta meio genérica que ele mandou pra todo mundo. Inclusive, ele diz na carta que a gente tem déficit com os Estados Unidos. Na balança comercial, ele usou esse argumento. E ele menciona Bolsonaro, ele menciona uma porrada de coisa ali. E aí, antes da gente começar aqui, cara, eu tava te perguntando se tu acha que o Eduardo Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Tá. Mas eu acho que a tese principal é retaliação pela existência dos BRICS e pelo que eles estão propondo de uma forma geral. Inclusive, aí tá o Lula falando de uma possível desdolarização ou fazer negócios com uma outra moeda e tal. Mas vamos lá. Esses 50% de taxa do Trump, tá rolando, pelo menos, a gente já viu aí em outras coisas que ele falou, que os caras ficam sacaneando, existe uma sigla chamada TACO, que é o Trump Always Chickens Out, né? Mas como é que você enxerga isso daí? Sim. Porque assim, eu te perguntei, cara, vai piorar, vai melhorar? E tu falou, cara, a Bíblia falou que vai piorar. E o que a gente vê, né? Parece que tá piorando. Então, assim, eu creio que o Trump tava doido para arrumar encrenca com o Brasil e tava arrumando um motivo. E eu acho que caiu como uma luva para ele. Porque eu acho que a ideia é o seguinte: primeiro, eles precisam dos nossos recursos naturais. Eles tentaram sugar os recursos lá em sentido leste-oeste, na Ucrânia, na Rússia, não conseguiram. Então agora ele tá no eixo norte-sul. Primeiro ele olhou, Canadá, tem gás pra caramba, petróleo. Vira o 51º estado. Olhou pra Groenlândia, que a gente aqui no Brasil olha a Groenlândia e fala, cara, é só gelo. Recurso natural pra caramba. Depois de olhar pro norte, ele agora tá olhando pro sul. Porque, cara, você pega um dado, Eric Schmidt, que é o ex-CEO do Google, ele tá muito nativo, dando palestra e tal, e ele falou, daqui a alguns anos, 99% da energia global será consumida pela inteligência artificial. Então virou uma corrida por energia. Energia é coisa que a gente tem pra caramba, né? Essa coisa de inteligência artificial, para início de conversa, está assustando muito as pessoas. Tem uma coisa para chorar. Vai chegar um único cara sensato que vai desligar toda essa baboseira. Sabe a inteligência artificial que a gente conhece hoje, que temos de graça e não sei quantos? Será pago, entendeu? Será pago e não será pago assim um preço assim baixo. Só as empresas conseguirão pagar ou só gente que tem muita grana conseguirá pagar, entendeu? Porque vai chegar num nível tão absurdo a inteligência artificial, porque desde 2020 para cá tivemos uma evolução de 500 anos, se vocês derem conta. Então, basicamente, alguém um dia, muito sensato, vai taxar todas essas redes sociais, essas inteligências artificiais, vai taxar todas essas inteligências artificiais que só quem tem muita grana terá acesso. Cará menos danos, porque tem pessoa que está se cancelar por causa dessas inteligências artificiais. Se ele consegue emplacar no ano que vem aqui um chapa dele, fica muito mais fácil dele mamar na nossa energia aí. Então, eu creio que ele já estava bolando alguns linguajar brasileiros engraçados, entendeu? Mamá. Uma coisa, talvez para gerar uma instabilidade no Brasil, para a população ou ficar insatisfeita querendo mudança, né? Porque quando pega no bolso o cara começa a querer mudança, ou a ideia é todo mundo pensar assim, cara, a gente tem uma gestão que não é amiga do Trump, é o problema. Se botar um amigão dele, resolve. O cara partir por tudo ou nada, falar, meu irmão, se isso resolve, ok. Eu tenho a impressão que faz parte de uma estratégia nesse sentido. Eu acho que quando a gente chega perto de um ano de disputa, assim, por cargos de poder, tudo que acontece dentro do país tem a ver com isso. Então, às vezes, ele já está olhando para a disputa do ano que vem, que se eu não estou enganado, dia 4 de outubro.
Acho que ele está de olho em 4 de outubro e querer gerar uma nova situação a partir do caos. As Os eleições, né? brasileiros estão As eleições no Brasil. engolindo isso legal. Porque assim, eu vejo que, primeiro, pra ser sincero, eu não vejo a galera falando muito disso daí na rua. Não tá, porque não tá em vigor ainda, Ainda 1º de não agosto. começou a doer. Não. Né? Mas os caras do governo estão lá se reunindo com empresários e tudo Sim. mais e tal. Então tá todo mundo meio que sentindo, ou não é nem sentindo, tá todo mundo encarando a possibilidade do pior cenário possível, que é no dia 1º, de fato, Isso. entrar em vigor essa taxação aí. Isso. Mas, não sei, cara, porque assim, eu conversei com os outros caras aqui e eles estavam bem mais tranquilos, no sentido de, não, cara, ele sempre volta atrás. Provavelmente vai ter uma taxa, mas 50% provavelmente não, e tudo mais. E tem alguns setores brasileiros que já estão tomando as precauções, né? Os caras estão já adiantando as exportações, Sim, ou com mandando certeza. uns dólares lá pra fora, né? Com certeza. Então, assim, olhando os dados, né? Se você pensa assim, além do que a galera já falou aqui, os dados econômicos são sempre interessantes porque eles antecipam o que vai acontecer. Na época que estava tendo que os Estados Unidos entraram no conflito contra o Irã, o petróleo não tinha subido tanto. Então, alguns analistas como o Cobice Report, eles já estavam falando, cara, isso é sinal de que não vai durar muito esse conflito. E o cara acertou. Eu achei que ia durar mais, mas ele acertou. Apesar de que eu creio que esse conflito vai voltar. Provavelmente. Ontem a gente saiu uma matéria de um perfil que é de finanças chamado Financialot, e ele falou que o Trump falou que vai voltar com a guerra no Irã. Só que eu cacei, fiquei 2 horas caçando essa notícia, não encontrei. Então, ficou como boato. Mas o grande detalhe, eu acho aqui, é que, por enquanto, parece que não vai ter nada demais. Senão o real já tinha caído mais em relação ao dólar. O dólar Exatamente. Esse é o ponto. teria subido mais. Eu não sei quanto é que está hoje, mas devia estar 5,45, 5,48. Se realmente fosse ter um negócio catastrófico, já estava mais 6. Então isso é um sinal de que a galera não está crendo que vai acontecer alguma coisa, que eles estão achando que vai ter alguma solução. Talvez essa demora do Brasil dar uma resposta oficial tenha dado para alguns setores ali que estão analisando, falar que acho que não vai rolar nada demais não, se o Brasil já tivesse esperneado. Mas eu acho que não é isso, cara, porque a gente tem 2 caminhos aqui. A gente tem o caminho da Colômbia ou o caminho da Rússia. O que é o caminho da Colômbia? A Colômbia, o Trump impôs tarifas, o presidente reclamou, depois ele apertou o negócio, o cara recuou. Será que vai ter um recuo de alguma parte? Não sei. Na Rússia já é diferente. Quando começou a guerra na Ucrânia, os americanos retiraram a Rússia do SWIFT, começaram a impor sanções, congelaram bilhões dos bancos russos na Europa. Então, eu creio que a gente ainda tá difícil de analisar. Eu acho, aí tem gente que fala assim, poxa, mas se o Trump fizer isso, o Brasil vai quebrar e tal. E se o objetivo dele for quebrar o Brasil mesmo? Eu tô achando. Um dos maiores boatos que tem aqui na internet também, que me fez levar aqui esse tema, é a questão toda dos Estados Unidos da América desligarem o serviço de GPS, Sistema de Posicionamento Global. Estou a ver muitos alarmes a falarem que não, o Brasil será muito prejudicado nessa questão toda. Se o GPS, até pessoas que estudaram muito, que entendem sobre a matéria, estão a alertar as pessoas, estão a assustar as pessoas, dizendo que vão desligar o GPS. Como assim? São mais de 6 serviços de GPS que funcionam a nível mundial. O serviço dos Estados Unidos da América é só um, entendeu? É o primeiro, é o primeiro daí. Hoje em dia todos os sistemas apanham quase... Tem tecnologias que têm acesso a quase todos os satélites que têm serviço de sistema de posicionamento global que está lá em cima. Desligou um, pega outro. Talvez vá ser mais complicado, mas não vai parar o Brasil por causa que os Estados Unidos da América vão desligar o GPS, entendeu? Então, tiram as nossas cabeças. Isso está muito longe de acontecer. E não existe um motivo aparente dos Estados Unidos da América entrar numa guerra com o Brasil desse nível. Entende? Porque por mais que o Brasil esteja aliado com a China, com a Rússia e com outros países que não estão alinhados com os pensamentos democráticos dos Estados Unidos da América, não quer dizer que o Brasil entre numa lista profunda de sofrer sanções sem propósito algum. Vai atingir que a China? Não vai. A China tem uma economia muito severa, entendeu, rapaz? A economia chinesa é furtiva, não dá para lhe atingir. Vai atingir quem? Então não existe. Existem razões pessoais por trás disso. Entendeu? Razões pessoais por trás disso. Achando que ele tá afim de quebrar o Brasil. Entendeu? Mas será que isso é capaz de quebrar o Brasil? Não vai ser capaz. O que mais me irrita nos analistas é isso. Não conseguem ser pragmáticos quando dão opinião. Entendeu? Eles analisam levando em consideração as suas posições políticas. Entende? Não vai quebrar o Brasil, não vai.
O Senado americano não vai permitir que Donald Trump faça e desfaça com um país tão gigante como o Brasil. Ah, não, o Brasil é pobre, não sei o que, comprado dos Estados da América. E no cenário sul-americano, entende? E as empresas gigantescas que fazem contratos bilionários com as empresas privadas dos Estados da América que fazem a defesa dos Estados da América funcionar. Não vai quebrar o Brasil, rapaz. Não vai. Esquece isso. Isso é uma luta política. E tem que existir. Mas não vai quebrar o Brasil, não vai. Essa pergunta é boa. Porque assim, o Lula, ele não parece estar querendo dar nenhum passo para trás, É. né? Na verdade, ele está sinalizando o contrário, está sinalizando ali Quer dizer, Lula está a mostrar bolas, né? porque ninguém manda aqui e tudo mais. Soberania e É. tal. Nesse sentido, eu concordo, assim, a princípio ninguém devia poder mandar aqui mesmo, tirando nós, com as merda que a gente faz aí, né? Sim, faz parte. Faz um monte de merda, mas é a gente fazendo, né? Isso, Ninguém isso. fazendo por nós. É. E por outro lado, calma aí, tinha Puta, esqueci. Fugiu? É. Não, é que você tava falando que ninguém tá querendo recuar. É. Parece que ninguém vai recuar. Ninguém tá querendo recuar mesmo, então, mas tinha um outro Apesar de que o ponto, né? Trump sempre às vezes dá uma recuadinha no chicken out, né? mas, Trump fala de chicken out. mas assim, nós não estamos querendo. Ah, lembrei. Nós não estamos parecendo muito que vamos recuar, ou pelo menos assim, como Estado, né? O Não, acho que governo. não. Mas. Parece que não. Parece que não. E assim, essas taxações ao Brasil, tirando. A gente está falando majoritariamente de commodity. Sim. Né? Tirando, sei lá, a Embraer, que tinha uns acordos para vender uns aviões para lá. Pega pesado. E a Embraer pode sofrer problemas grandes, gigantescos. Porque também tem muitos produtos da Embraer que são fabricados nos Estados Unidos da América. Então, sim, a Embraer pode sofrer bastante com sensação de 50% caso entre em vigor e fique por muito tempo. Mas a gente provavelmente encontrará novos mercados, assim. Claro. A gente pode, se essa taxa se realizar, a gente pode ter ali um momento de uma galera pro Readaptação. espaço mesmo, assim, pode ter uma galera que vai quebrar, né, provavelmente. Primeiro impacto, né? Mas em algum momento a gente se reorganiza. Sim. Né? Tem uma saída aí. Para o Brasil, Tem uma saída. eu não sei se ele consegue. É mais difícil. É mais difícil. Mas, por exemplo, o cenário do Brasil quebrar, a gente tem, por exemplo, 3 cenários. Tem um cenário de risco mínimo do Brasil quebrar, um cenário de risco moderado e um cenário preocupante. No cenário preocupante, o Brasil os americanos iam insistir nessas taxas, o Brasil ia deixar de exportar para os Estados Unidos e ia exportar para os seus amigos dos BRICS, principalmente a China. E se, porventura, num pior cenário total, o Brasil for retirado do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, e o Brasil tiver com dificuldade de contrair empréstimo internacional, ficar isolado, caso a OTAN e a Europa, a União Europeia, também imponham tarifas sobre o Brasil, o que não está descartado, o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele falou isso na mesma época que o Trump falou, porque o que o Trump falou um tempo atrás, antes de chegar a essa ideia da tarifa? Ele falou, olha, os 3 vilões que estão patrocinando a Rússia na guerra na Ucrânia são China, Índia e Brasil. Aí eu falei, pô, mas por quê? O que eu tô fazendo? Ele falou, são os 3 que compram petróleo e diesel russo. Exatamente. Mas a Europa também compra. Com certeza. O problema é que o Brasil, cara, depois de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, ele se tornou o maior consumidor de diesel da Rússia. Então os caras estão olhando quem mais compra. A gente é um dos que mais compra. Aí o canhão virou pra cima da gente. Entendi. Aí eles falaram, vocês estão financiando. Parem de mandar comprar esse material da Rússia porque vocês estão financiando a guerra. Se continuar, a gente vai botar tarifas. Aí o Senado americano, na pessoa de um cara loucaço, Lindsey Graham, ele falou, nós estamos com um projeto de 500% de tarifa em quem comprar material da Rússia. Esse é maluco. Esse é malucaço. Mas é poderoso pra caramba. Ele tá em vários comitês e tal, comitê comercial, comitê de inteligência, veterano. E ele disse, esse Lindsey Graham, que o Trump gostou do projeto e falou que vai assinar se chegar na mão dele. Você fala, pô, mas não é fixo 500%. Ele falou que é de 0 a 500. Então o Trump pode escolher 2 ou 499, né? Então, pô, isso aí seria preocupante pra caraca, né? Então, essa galera que tá nesse grupinho, Índia, China e Brasil, a gente pode desviar as nossas exportações para eles. Só que aí o que acontece? Se eles desligarem o SWIFT e talvez até desligarem o GPS, que ainda tem essa questão, Não vai prejudicar o Brasil assim a longo prazo. Não vai. Entendeu? Só alarme isso. A questão do GPS já está resolvido. Não vai prejudicar. Tem sistema europeu, tem sistema russo, tem sistema indiano, tem sistema chinês. Desligou o GPS, ele faz contrato com os... Até agora a questão dos aparelhos, né, que só são direcionados para sistemas norte-americanos, porque o Brasil também consome muita inteligência norte-americana, né? Muita tecnologia até norte-americana. Aí sim, sairão prejudicados, principalmente quando estamos a falar sobre agricultura. Mas nada que mais um bocadinho de dinheiro não resolva. a China ia oferecer esse serviço pra gente. E já está, isso já meio que está acontecendo, porque ontem
chegou o Union Pay ao Brasil, que é o sistema chinês de pagamento. Quando eu olhei, você viu isso? Não vi. Foi ontem. Vinculado a uma fintech nacional que vai oferecer esse serviço. E eles estão programando para até o final do ano já ter serviço de cartão de crédito. Porque o que acontece na Rússia, por exemplo, e aí em vez da gente ir no caminho Colômbia, se for para a Rússia, Visa e Mastercard não funciona mais aqui. E aí como é que fica? Aí vem o CIPS, que é um sistema chinês, e mais o Union Pay para fazer esse pagamento. Só que aí o que acontece? A gente fica na mão da China, meu irmão. A China está com alguns problemas. Porque... É tipo mudar de cama. Sai da mão dos Estados da América, vai para a mão da China. O crescimento chinês está abaixo do esperado, tem algumas questões internas também complicadas. Então, se a gente ficar dependendo da China e a China meio que der uma pipocada, a gente vai pro saco junto. Então, esse é o cenário do Brasil dar uma quebrada. A gente teria que se desligar completamente dos Estados Unidos, o que tudo aqui que a gente está falando é muito improvável, a chance é mínima. É mínima. Mas se você me perguntasse, Daniel, qual seria o cenário pior podrão que poderia dar uma quebrada? É esse cenário da gente ser desligado do comércio nacional, substituir o nosso sistema de pagamento pelo sistema chinês e a China ter alguma dificuldade econômica e uma crise lá, resvalar numa crise aqui. Seria essa a dificuldade. Mas lembrando, é um cenário altamente improvável. O mais provável é que seja um cenário, uma crise mais light e daqui para frente, quem sabe, se os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo comercial até com a China, pode chegar com o Brasil também. Né? Então pode ser que haja um meio termo. Essa é a esperança. Mas eu acho muito prudente, às vezes, a gente viver um lema que é espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Para você não ser pego de surpresa. Você não vai ficar igual maluco, mas você pode, cara, se acontecer, eu tenho um planinho já. Não vou botar dinheiro nisso nem nada, mas já pensei sobre isso. Eu acho que vale a pena pensar nesse momento. Agora, se a gente tiver outros fatores, né? Tem pessoas que acham que as tarifas americanas podem quebrar os Estados Unidos, podem quebrar o mundo. Se a gente pega, por exemplo, eu sempre parto daquela ideia, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Essa ideia de tarifa é uma ideia que Napoleão Bonaparte usou quando ele fez o bloqueio continental contra o Reino Unido, né? O que ele falou? Ninguém vai poder mais comercializar com o Reino Unido para sufocar o Reino Unido. O que ele fez? Ele quebrou a Europa e quebrou a França. Ele tentando quebrar o inimigo, ele se quebrou. E aí começou o contrabando, começou o mercado paralelo, a galera começou a fazer... O Portugal, a família real veio para o Brasil, continuou fazendo esse comércio. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes, e ao contrário do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, diz, que tarifa é deflacionária, vai baixar o preço porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos e aí vai ficar tudo mais barato. Só que, até a empresa voltar e ficar mais barato. Não, aí tá de sacanagem. Aí tem uma Já infra, leva né? um tempo. Especialmente porque, assim, tem coisa... Apesar dos Estados Unidos não importar muito, assim, em comparação com todas as importações dos Estados Unidos, a gente é pequeno, a gente exporta para eles uns itens que são os americanos estão acostumados já, tipo café e laranja. Exato. Né, que são coisas assim, porra, café e laranja. O que os caras tomam no café da manhã? Ou café, suco de laranja. Sim, né? padrão. Então, Consumo gigante. no mínimo, eu suponho que o preço desses produtos aí vai aumentar para os caras ali Pode dar uma... por volta dos 50% também. tem né? isso também. Porque o cara ele vai segurar, vai morrer nele. Nunca vi isso. Né? Que nem a taxa da É. blusinha lá. Não, estamos taxando é a plataforma. Mas quem paga é a gente. Quem porra. compra, né? E nessa ideia também, por isso que ele gosta, ou não gosta muito da ideia quando a gente começa a falar em fazer trocas usando outras moedas, né? Nunca nenhum presidente gostou E várias guerras começaram por causa disso. Isso se você quer arrumar encrenca com os Estados Unidos, fala que tu não vai usar mais o dólar, meu irmão. E é o que está sendo falado, né? Os BRICS, a proposta é isso, né? Cara, um dos planos que não vai ser possível agora é essa proposta dos BRICS. O próprio Vladimir Putin já disse que isso é um plano a longo prazo. Não dá para fazer uma outra moeda no exato momento que estamos a viver, sabe? Tem tanta coisa a surgir ao mesmo tempo que se o BRICS investir bilhões e bilhões para esse projeto, em fração de meses, todos os países do BRICS vão quebrar. Não dá. Eu acho que a China não entraria nessa empreitada. Porque eu penso mais assim, a China deve estar a usar os países do BRICS para atingir os seus objetivos. Entende? A China até pode estar a usar a Rússia para atingir os seus objetivos. Eu penso logo, né, que países gigantescos que estão nessa linhagem do BRICS, cada um está a tirar o seu proveito próprio, sabe? Só pensa em si mesmo. Mais ou menos isso. O BRICS é o grupo dos países emergentes que não quer um mundo unipolar comandado única e exclusivamente pelos Estados Unidos, quer um mundo multipolar com várias zonas ali, né, de potências regionais governando simultaneamente. Mas não é também a China querendo de certa... Porque assim, do BRICS rapaz, a China está a tirar proveito dos BRICS. inteiro, que tem país pra cacete Sim, agora. agora tem 10 aí, vai entrar mais gente. Vai entrar mais gente. Do BRICS inteiro aí, quem é potência pra valer é a China. É a China. A Rússia é uma potência bélica, mas está enrolada com a guerra tá lá, na Ucrânia. tá lá com A Índia tem a sua expressão também, né? Mas a China é um outro patamar. A China é o grande oponente agora. Até do ponto de vista cultural. É o né? arqui-inimigo. A China tem milhares de anos de sociedade, né? É um país
que funciona meio que, se depender, não sei, posso estar falando merda aqui, mas parece que se você tem um negócio e ele dá certo na China, você nem precisa que dê certo em outro lugar mesmo, Sim. não. Né? Você já tem 1,5 bilhão de clientes Pois ali, né? É um continente, é um país Tá rodando lá, tá continental. legal. Então, o BRICS, ele é meio que um... não sei também, mas assim, aparenta que Sim. a China é quem manda, só que meio que dá as sombras, de certa Exatamente. forma. No BRICS, assim, Exatamente. nas malandragens. Os caras Contrata uns capanga pra fazer o serviço. estão jogando um jogo ali, né? Então, as decisões que são tomadas no BRICS ali, por mais que a gente... Isso aqui é total especulativo também. Tá. Suponho que, assim, é a China que toma, na verdade, as Sim. decisões ali, no fim das contas. Deve ter um peso enorme, né? Porque é o maior de todos. Sim, com certeza. Eu também já cheguei nessa conclusão, parceirão. Porque a China, do jeito que ela é muito ardilosa, fica parecendo que ela é que dá as cartas nos BRICS. Mas me diz aí embaixo o que você acha sobre esse assunto. E, pessoal, o que me fez trazer esse tema aqui é mesmo essa questão toda do alarmismo, de taxa, não taxa, Brasil quebrar, não quebrar. É um cenário totalmente improvável no exato momento que estamos a ver. Essas oscilações acontecem e realmente algumas decisões foram tomadas para chegar até nesse nível. Mas, a que tudo indica, não se pode pensar que o Brasil pode chegar nesse nível. Mas não é tolice pensar que sim pode. Sabes? Não é tolice pensar que sim pode. Deixo isso nas vossas mãos. Tive a responsabilidade de trazer aqui as informações e vocês comentam aqui embaixo e tirem as vossas próprias conclusões. Mas a ideia é não alarmar ninguém, entendeu? Porque é com alarme que as pessoas ficam todas alteradas e acaba estragando o dia de muita gente. Então venho aqui para tranquilizar vocês, meus brothers. Inscrevam no canal, ativem as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo que vocês interessados. Nos vemos na próxima. Tchau.